gente define quando vai fazer uma história, você tem os acontecimentos anteriores, os acontecimentos presentes e os posteriores, né? O que acontece no futuro. Geralmente o que acontece no futuro, quando é contado num epílogo ali, no finalzinho e tal, só mostrando, tipo, isso aconteceu e beleza. Mas geralmente é ficado para fora da história. Os dois elementos importantes para uma história, né? Mais importantes para uma história, é o que aconteceu antes e o que acontece agora, atualmente, no presente. Desses, o mais importante, obviamente, é o que acontece no presente. Porque quando a gente vai contar uma história para alguém, imagina uma situação que aconteceu com você, e quando você está contando qualquer coisa que aconteceu com você para alguém, você conta isso por algum motivo. Esse motivo é porque foi algo diferente, foi algo engraçado, foi algo assustador, foi algo, sei lá, enfim, vergonhoso. De qualquer modo, você conta porque aquilo foi importante, porque aquilo se destaca. A mesma coisa acontece quando a gente vai contar uma história através de um mangá, de um livro, etc. A gente está contando essa história porque essa história se destaca em meio às outras. E aí o que eu sempre digo não é que você sempre tem que contar a história mais interessante do universo da sua história, mas a história que você está contando, ela tem que ter um motivo de ser, um motivo de existir, um motivo de estar contando ela, exatamente pro leitor pensar assim, tipo, pô, eu queria ver aquela história lá também, mas essa aqui tá muito legal. E não, tipo, nossa, como essa história é chata. Aquele que aconteceu antes, que fala lá, que narra no começo da história, por exemplo, parece ser muito mais interessante do que isso que a gente tá vendo aqui. Vamos usar o exemplo aí do episódio 4 de Star Wars e de Rogue One, né? Depois de muito tempo a gente teve o filme de Rogue One contando a história de como conseguiram os planos da Estrela da Morte, que dá início à saga de Star Wars, né? Ao episódio 4 de Star Wars. O grande lance do Star Wars é que o que acontece no episódio 4, ele tinha que ser tão interessante ou até mais interessante do que acontece no Rogue One, para que quando subisse aquelas letras contando como que eles conseguiram os planos da Estrela da Morte no início do filme, você não ficasse só pensando naquilo lá e não prestasse atenção no filme, falasse, pô, eu preferia ver aquilo lá. Então, beleza. A ideia é que o que acontece pregressamente, ou mesmo o que acontece no futuro, possa ser abordado depois em outras histórias, mas o que acontece na história em si, no presente, é importante o suficiente para ser contado.